os nossos votos sinceros aos senhores e senhoras que estão aqui nesta plateia espiritual. Desejamos os nossos votos de uma boa noite. Gostaríamos, então, se pudermos abordar o tema do egoísmo e que aqui foi comentado, foi-nos trazido a partir do texto espiritual e que podemos trazer uma abordagem que nos parece de aproveitamento entre vós que buscais os elementos de aperfeiçoamento moral, como, aliás, nos interessa a todos nós. O autor de psicanálise já trazia uma divisão do libido em dois grandes grupos, a libido do ich, ou a libido do ego. O outro, libido sexual. A termo libido, traduzido para o vosso idioma português, desde que mantínhamos contato com o Dr. Marcondes, sempre trouxe alguns problemas devido à compreensão ou semântica entre o alemão praticado na Áustria e o vosso idioma português. Uma boa tradução que se dá é que libido possa ser entendida como uma energia de enlace de afeto, ou, como alguns preferem, de amorosidade. E seria um termo mais próximo que poderia se oferecer para a vossa compreensão do termo. A libido do ego é uma libido primária, é uma libido originária e que está íncita ao ser humano. Isso porque todos nós somos portadores de uma condição de o que se chamará de narcisismo primário. O narcisismo primário se dá pelo fato de nós
nascidos e durante as primeiras fases da nossa vida humana, estávamos experimentando as sensações imediatas externas ao nosso corpo e, claro, também internas ao nosso corpo através dos órgãos que tem o corpo material e do nascituro. Estas sensações são bastante extensivas e intensas, e o bebê, ele vem ter exatamente essa intensidade, o que vem a lhe dar uma noção neste narcisismo que chamamos de primeiro ou primário, e com a libido voltada para este corpo, vem lhe dar as primeiras noções do ego, do eu, ou do ich, em alemão, e austríaco e alemão de forma geral. Estas são, então, condições para que o ser humano seja como tal. E nós podemos, então, dizer que o ego se utiliza dessa energia introjetada para si própria, lançada sobre si próprio, para que seja uma individualidade, uma personalidade que vai se construir pelas diversas fases de desenvolvimento da vida até a vida adulta, e até a morte do corpo. Por outro lado, podemos entender que se o indivíduo passa por um desenvolvimento que seja-lhe adequado para a devida convivência com o seu laço social, ou seja, com suas relações de família, de trabalho e de outras formas de relacionamento grupal. Ele, com o passar do tempo, neste desenvolvimento de sua libido, inspirado principalmente quando ele se relaciona com o seu pai, a sua mãe, a sua família, o que ele vai desenvolver a outra, que é chamada a libido sexual, que se trata de libido lançada para os objetos externos ao ego. E aí que ele cria interesses pelo que lhe é externo ao ego, e pode então elaborar e prosperar no compartilhamento de sua vida. E quanto mais maduro psicologicamente se mostra, mais é capaz de efetuar deslocamentos entre libido do ego e a libido sexual, ou a libido dos relacionamentos de forma geral.
geral. Desta forma, senhoras e senhores, já no pressuposto da análise, temos uma necessidade do indivíduo que seja maduro psicologicamente, de ter interesses pelo que ele está além do próprio ego. Num paralelo possível é que podemos, senhoras e senhores, então estabelecer entre o egoísmo aqui trazido do ponto de vista espiritual e o que a psicanálise então estabelecida acerca da libido nos seus dois formas, temos que o egoísmo espiritual terá correspondência com defecções, defeitos, problemas no desenvolvimento do espírito, assim como as deficiências que se apresentam na libido sexual de relacionamento, em que o indivíduo só centra-se no investimento libidinal em si mesmo, como indicativo de defecção do seu desenvolvimento em direção à vida adulta. O egoísmo representa uma deficiência que o ser espiritual apresenta no dispensar da sua energia e de amorosidade, o seu libido, para o que aqui foi aventado pelo Espírito Pascal, autor do mensagem. Ou seja, de ter o espírito, uma libido sexual destinada ao interesse pelos seus semelhantes. Tanto no caso do ego, como no caso do espírito, o investimento em si mesmo, que é o egoísmo, representa, portanto, um atraso no funcionamento da mente espiritual, como manter-se investido somente no próprio ego representa um atraso do indivíduo em uma vida encarnada. Quando a maturidade espiritual retrata, vamos ver, senhoras e senhores, a aplicação desta energia, cuja fonte, na análise dissemos, estar entre o físico e o espiritual, ou mental. Hoje dissemos ter a sua fonte no espiritual. Sabemos, senhoras e senhores, que precisa sair de si própria para lançar-se com interesse construtivo na direção do mundo
e principalmente no interesse do seu semelhante. Assim fazem os grandes espíritos, os bravos espíritos que na Terra dedicam seus ideais de superação humana das suas limitações na direção de caminhos novos do pensamento, da vontade, das emoções e dos sentimentos. Que possamos pensar neste paralelo que propôs por este vosso amigo Sigmund. Uma boa noite e a gratidão pela vossa atenção, senhoras e senhores, a estas nossas modestas palavras. Nossa gratidão.